A nova semana será marcada pela super quarta na economia. O Comitê de Política Monetária vai tomar a primeira decisão do ano sobre a taxa básica de juros. Reportagem de Júlia Fermino. A primeira reunião de Comitê de Política Monetária do Banco Central de 2026 começa na terça-feira sem muita expectativa de mudança na taxa básica de juros. A grande maioria dos analistas aposta na manutenção da Selic em 15%, em vigor desde junho de 2025. De lá para cá, os juros foram mantidos no mesmo patamar, o maior em quase 20 anos, 4 vezes seguidas. O economista Alex André diz que um eventual corte da taxa básica, se ocorrer, será em março, na segunda reunião do Copom no ano. Os economistas esperam que em janeiro nós não tenhamos aí nenhum corte de juros, mas sim em março. Mas por que esses 2 meses de espera? O mercado coloca uma incerteza muito grande, aqui no Brasil e também no externo. No Brasil, a maior dúvida é em relação do crescimento da dívida pública, que hoje está em 70% sobre o PIB e, de acordo com os economistas, a conta pode chegar em 78% em 2028. Lá fora, nós temos as tensões sobre a Groenlândia com os Estados Unidos e também a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isso favorece, toda essa tensão, esse aumento de percepção de risco no mercado e, claramente, os bancos centrais ao longo do mundo ficam mais cautelosos. No Brasil não seria diferente. A perspectiva de manutenção dos juros pelo Banco Central no início de 2026 preocupa o setor produtivo. Isso porque a Selic impacta diretamente os empréstimos e financiamentos, encarecendo os créditos e dificultando novos investimentos. Apesar da pressão de empresários e do próprio governo por uma redução da Selic, a inflação ainda distante da meta não deve mudar o comportamento do BC, como avalia a economista do INSPER, Juliana Inhas. Os recados que vieram na última ata do Copom indicam que o Banco Central ainda está um tanto cauteloso quanto à condução de uma política monetária um tanto mais afrouxada ou menos apertada, Então, na prática, o que a gente espera é que essa taxa de juros se mantenha num momento em que o Banco Central ainda está mapeando riscos para 2026, ainda está tentando entender como é que a inflação deve começar esse ano, quais são os indicadores que mostram uma inflação um pouco mais branda e também olhando, claro, quais são as expectativas que se formam nesse ano, que é um ano importantíssimo não só para a economia brasileira, quanto a função da política no geral, especialmente porque nós temos aí no segundo semestre uma eleição presidencial. Segundo a última pesquisa Focus do Banco Central, com mais de 100 instituições do mercado financeiro, a inflação medida pelo IPCA deve encerrar o ano em torno de 4%, abaixo dos 4,26% de 2025. Com a inflação distante do centro da meta de 3%, Juliana Inhas avalia que o Copom vai manter a cautela adotada nas últimas reuniões diante de incertezas em um ano marcado por eleições. O governo tende a gastar mais, reformas estruturais, como a reforma tributária ou até um ajuste fiscal, eles acabam perdendo bastante a atratividade por conta do cenário político. Então, a gente sabe que esse é um elemento que o Comitê de Política Monetária vai levar em consideração. Então, ainda que exista uma expectativa muito grande de queda a partir de março, não nos surpreenderia se diante de uma deterioração, tanto do cenário externo quanto do cenário doméstico, olhando para riscos fiscais e etc., que essa decisão de redução da taxa de juros seja deixada para depois. Então, ainda que exista uma expectativa para uma queda em março, pode ser que a gente frustre as nossas expectativas vendo uma redução da taxa de juros um pouco mais lá para frente e a gente fique aí num período um pouco maior de taxa de juros elevada, uma taxa de juros, claro, um tanto restritiva para a economia brasileira. Em linha com o mercado, o economista Alex André prevê que a taxa básica de juros vai terminar 2026 em torno de 12,25%. Colocando essa conta de corte de juros para esse ano, os economistas esperam que a taxa básica de juros possa sair de 15% para em torno de 12%, 12,5%. É isso que coloca uma expectativa média. Isso claramente com as incertezas colocadas em relação à dívida pública, à questão das eleições, e também com o fator externo. O que ajuda claramente é que a inflação está cedendo, ou seja, o aumento do preço ele está diminuindo ao longo do tempo e isso favorece claramente o que o Banco Central
faz ali um controle da inflação, ou seja, a cada vez que a taxa de juros fica mais alta, o custo do dinheiro aumenta e a capacidade de crédito, de consumo diminui, e com isso os preços acabam cedendo. E aí isso é a missão do Banco Central e acaba fazendo efeito no preço. Para 2027, o mercado espera os juros encerrando em 10,5% ao ano. Já ao fim de 2028, os analistas apostam na Selic em 10%.